Você já se pegou assistindo algo que parece esconder mais do que mostra? Pois é exatamente essa sensação que ronda o segundo episódio da nova temporada de The White Lotus. Em vez de esclarecer, a trama mergulha ainda mais fundo no estranho, deixando pistas soltas e olhares suspeitos. O resultado? Uma mistura de tensão e curiosidade difícil de ignorar. Mas afinal, o que exatamente está acontecendo? E por que parece que todo mundo está sendo vigiado? A resposta para a primeira pergunta é simples. As relações estão se rompendo, e isso está transformando o ambiente em um verdadeiro campo minado emocional. Já a segunda questão é ainda mais curiosa. Não é paranoia. De fato, o episódio mostra que há olhos e ouvidos por toda parte. Personagens observam, escutam e interpretam cada gesto alheio, muitas vezes tirando conclusões erradas, o que alimenta o clima de desconfiança que domina o resort. O episódio não entrega explicações diretas, mas sim pistas visuais e diálogos sutis que expandem o mistério. A cena inicial, com a câmera saindo da mata e se aproximando silenciosamente, é uma dessas pistas. Tudo está sendo registrado por alguém, ou alguma coisa. Essa sensação se repete no final, quando a câmera volta para o mesmo ponto de onde veio, como se estivesse recuando depois de ter espiado o suficiente. Esse conceito de vigilância silenciosa está por toda parte, seja nos olhares trocados por Lori, Jacqueline e Kate, ou no modo como os macacos aparecem como testemunhas silenciosas nas árvores. Tudo reforça a ideia de que ninguém ali está realmente sozinho. Rick, por exemplo, se vê cada vez mais isolado, embora todos à sua volta estejam atentos aos seus movimentos. E Gaitok parece estar sempre no lugar certo para ouvir algo que não deveria. Ele escuta Timothy ao telefone, e mesmo sem contexto, aquilo se torna uma possível pista. O desaparecimento de itens na loja do hotel e o comportamento suspeito de Valentim jogam mais lenha na fogueira. Seria tudo parte de um plano? Há quem acredite que sim, inclusive o próprio espectador. O episódio planta dúvidas com maestria e mantém o suspense firme, sem nunca entregar tudo de bandeja. Quando objetos aparentemente inofensivos ganham destaque, é porque carregam mais do que sua função comum. O tal colar com pingente de cobra, por exemplo, pode parecer apenas um acessório, mas seu simbolismo e a forma como a câmera o enquadra sugerem que ele será essencial para revelar algo escondido. Foi durante um momento de tensão com Chelsea que esse item ganhou foco, ao mesmo tempo em que diálogos paralelos revelavam ainda mais camadas do enredo. Jacqueline ouve o próprio nome em uma conversa entre Lori e Cade, e tudo parece interligado. Nada passa despercebido nesse universo onde tudo e todos estão sendo observados, muitas vezes sem saberem disso. Agora, vamos falar dos Ratliffs. O núcleo familiar deles não apenas é estranho, está se tornando cada vez mais instável. Timothy, em especial, está com a corda no pescoço. Assim que pisar nos Estados Unidos, será recebido por agentes federais, cercado por acusações e uma operação ilegal que ele tentou manter oculta. Os principais jornais americanos já estão de olho no caso. Ele está isolado na Tailândia, fora do fuso horário, longe de qualquer possibilidade de controle, vendo tudo escapar pelas mãos. Mesmo tentando se reconectar com Kenny, o desespero já tomou conta. Aqueles 10 milhões de dólares que conseguiu ganhar não parecem mais compensar o risco de passar o resto da vida atrás das grades. É irônico. Enquanto toda a família participa de atividades para aliviar o estresse, Timothy, o que mais precisava de paz, parece à beira de um colapso. A câmera foca em um letreiro simbólico, como se reforçasse o peso psicológico que ele carrega. Em uma cena marcante, Timothy observa seus parentes após uma ligação tensa, com o olhar de quem percebe que pode perder tudo o que importa. O mais trágico é que ninguém ali sabe da verdade. Victoria, por exemplo, elogia o empenho do filho, sem imaginar o tamanho do problema. Quando a verdade for revelada, o impacto será profundo, e o elo entre eles pode não resistir. Até os rituais de relaxamento revelam mais do que parecem. Victoria quer relaxar, mas só com remédios. Piper mergulha de cabeça na prática budista, mas é perturbada por um homem estranho, o que sugere que nem fora de casa ela encontra segurança. E Lachlan? Seu silêncio e inquietação indicam conflitos internos, talvez ligados à identidade. Tudo aponta para algo maior.
algo prestes a explodir. Imagine estar preso em um espaço onde nada além da sua mente pode fazer barulho. É assim que Saxon se encontra, isolado dentro de um tanque de privação sensorial, obrigado a encarar pensamentos que ele normalmente varre para debaixo do tapete. Para alguém que tenta copiar o pai sem entender quem ele realmente é, esse confinamento se torna uma metáfora pesada. Saxon enxerga o pai como um herói silencioso, um modelo a seguir. Ele repete falas como não tomar remédios à toa, tentando parecer firme, mesmo que por trás da pose ele esteja fazendo o oposto. A busca por aprovação o consome, seja nos treinos que tenta comentar com o pai, ou nos gestos que imitam alguém que ele mal conhece. A resposta fria que recebe em troca só reforça o quanto essa admiração é unilateral. Em meio a isso, pequenos gestos revelam camadas preocupantes. A forma como Saxon observa discretamente uma mulher próxima revela uma mente em conflito. Chloe, ao chamá-lo de fofo, pode estar acendendo um pavio perigoso num ambiente já repleto de tensão. Com uma família se fragmentando por todos os lados, qualquer atenção pode virar combustível para o caos. E falando em caos, Greg, ou melhor, Gary, junto com Chloe, parece estar em algo muito maior do que aparenta. A suspeita cresce com: a montagem precisa da cena. Victoria alerta sobre pessoas falsas, e a câmera imediatamente mostra os dois. Coincidência? Pouco provável. A impressão é de que há um plano em andamento, e eles são peças centrais. Do outro lado, os irmãos observam e se observam. Lachlan encara Saxon enquanto ele dorme, numa cena desconfortável que levanta mais perguntas do que respostas. A relação entre eles beira o desconexo, cada um preso em um tipo de solidão interna que os impede de se conectar genuinamente. Então temos o trio Laurie, Lachlan e Kate. O episódio mostra um ciclo curioso. A conversa inicial e a final entre eles têm estrutura parecida, mas o alvo muda. Primeiro falam bem de Laurie, depois a criticam. Falam do filho dela, das escolas que ele frequentou ou foi expulso, e vão desmontando elogios com julgamentos. O que parecia nostalgia vira julgamento disfarçado. Em ambos os momentos, Kate está no centro. É como se todos orbitassem em volta dela, mas nunca fossem honestos o bastante para dizer isso em voz alta. As máscaras continuam caindo, e a sensação é de que todos em algum momento falam mal de alguém, mesmo sendo amigos íntimos. Na reta final do episódio, o foco se volta para Laurie e Kate, que em uma conversa aparentemente casual, começam a comentar sobre as decisões de vida de Lachlan. O tom, irônico. As risadinhas, sinceras. Os julgamentos, diretos. Se antes Lachlan era quem estava por trás dos comentários, agora era ele quem estava sendo analisado. A grande ironia é que todos parecem jogar o mesmo jogo. Falam pelas costas, disfarçam sorrisos e usam o tom de amizade como cortina para esconder uma competição silenciosa. Laurie, inicialmente retratada como vítima das críticas, revela que também não está isenta. As falas dela sobre Lachlan revelam que, na verdade, todos estão igualmente contaminados pela hipocrisia. Até agora, Kate foi poupada, mas o roteiro sugere que sua vez pode estar chegando, e não vai demorar. Durante uma atividade onde os personagens têm suas condições físicas avaliadas, Jacqueline e Laurie recebem resultados parecidos, o que surpreende Jacqueline a ponto dela comentar abertamente. Já Kate, por outro lado, não escuta os elogios que esperava. Essa diferença mexe com ela. A frustração cresce e a insegurança transparece, especialmente ao ouvir sobre o marido de Jacqueline, que é mais jovem e vira assunto entre os demais. Para Kate, isso tudo soa como uma comparação que ela nunca pediu, mas não consegue evitar. Não parece que essa trama vá caminhar para algo trágico. O foco desses três é outro. Mostrar como até entre os mais próximos, o ego fala mais alto. É sobre relações que se desgastam quando o ambiente força a convivência contínua. A amizade, construída com verniz social, começa a rachar, e 7 dias na Tailândia pode ser tempo demais para sustentar uma fachada. Um detalhe curioso ocorre quando Kate aborda Victoria e relembra um evento antigo, o chá de bebê da Claire, há uma década. A frieza com que Victoria reage, como se não fizesse ideia de quem Kate é, deixa claro o desconforto. Para Kate, ser lembrada é quase uma necessidade.
Isso revela uma vulnerabilidade oculta, a de quem precisa da validação dos outros para se sentir relevante. E talvez por isso mesmo, ela vai exagerar na tentativa de se destacar. Por fim, Rick desponta como um dos personagens mais intrigantes. Reservado, deslocado e forçado a interagir com Greg, que se apresenta como Gary, e Chloe, ele claramente não quer estar ali. Quando questiona como o casal se conheceu, o silêncio hesitante entre os dois é revelador. Fica claro que aquela relação tem mais segredos do que aparenta. Pouco a pouco, Rick vai deixando escapar fragmentos do que carrega. Nesse episódio, ele revela algo impactante. Os pais foram mortos antes mesmo de seu nascimento. Ele afirma que cresceu sem nome, sem identidade, como se fosse apenas um vulto no mundo. A afirmação é forte, forte demais para não levantar suspeitas. Será que é verdade? Ou será parte de uma versão inventada para encobrir algo mais profundo? Essa dúvida se intensifica quando percebemos sua obsessão por Jim Hollinger. Por que esse homem prende tanto a atenção dele? Estaria Rick em busca de um acerto de contas? Pode ser que Hollinger seja mais do que um conhecido, talvez um pai ausente, ou alguém ligado diretamente ao passado sombrio que Rick tenta entender. A diferença de idade entre eles, somada ao olhar carregado de Rick sempre que o nome de Hollinger é citado, reforça essa hipótese. Há algo não resolvido. E Rick parece cada vez mais perto de encarar isso de frente. Chelsea descreve Rick como ranzinza, mas o comportamento dele é claramente um reflexo de um trauma mal resolvido. Recolhido, ele observa o mundo com desconfiança. Mas até quem tenta se esconder, uma hora precisa encarar o que está fugindo. No geral, esse episódio mantém o ritmo da temporada com maestria. Nenhuma trama se perde, e cada personagem tem espaço para brilhar ou afundar. Mesmo Belinda, que apareceu pouco, dá sinais de que terá papel essencial nos próximos capítulos. Seu olhar atento para Greg, somado ao envolvimento crescente com o Messias do hotel, indica que algo grande se aproxima. As sementes estão sendo plantadas com cuidado, um detalhe técnico que merece destaque: a trilha sonora. A música não está ali só para preencher silêncio. Ela conduz emoções. A tensão aumenta quando deve. O mistério é ampliado no tempo certo. E até o humor ganha uma camada extra com o som certo. O trabalho do compositor dialoga perfeitamente com os ruídos naturais, vento, bichos, passos, lembrando o tempo todo que nada ali acontece isolado. Tudo está sendo observado, sempre. Entre todos os arcos, os que mais capturam a atenção são os dos Ratcliffes e de Rick com Chelsea. São os que têm mais em jogo, os que deixam o público mais inquieto. A família dos Ratcliffes é um redemoinho de conflitos mal resolvidos, mentiras e máscaras prestes a cair. E Rick, com seu silêncio carregado, é uma bomba relógio prestes a revelar verdades que talvez ninguém queira ouvir. Fim de episódio. Mas longe de fim de história.